Olá! Agora sim. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Mais um encontro de legislação especial. Nós vamos falar hoje, continuar, falando sobre o Estatuto do Desarmamento, algumas questões importantes para nós. Depois nós vamos passar pela Lei de Crimes Hediondos e, finalmente, a Lei de Imigração, que é uma novidade, Entrou em vigor, a lei é de 2017, mas assim que ela entrou em vigor já começou a cair nos concursos, ser cobrada nos concursos, foi cobrada no concurso da PF. No edital da PRF ela não veio no edital da PRF, mas é sempre importante para quem quiser fazer Polícia Civil, também é importante a gente ter noções aí da lei. Muito bem, o Estatuto do Desarmamento, que dessas 3 leis, ela está no edital da PRF, hoje eu trouxe mais uma bateria de exercícios para a gente fazer, que eu acho muito importante discutirmos aí mais alguns pontos da lei. O primeiro que eu queria destacar com os senhores e senhoras é o seguinte, no encontro passado nós passamos aí sobre alguns pontos da lei, a partir dos exercícios, falamos sobre deixa eu só colocar aqui. Como é que tem que fazer mesmo para passar? Aonde que é o negócio? Aonde que é o... Ah, tá. Não, já achei. Acho que já achei. Deu certo. Só que ele colocou os exercícios. Vocês estão aí com os exercícios? Aí, ó. Deixa eu só... Eu só queria... Deixa eu ver se ele colocou... Deixa eu só, antes dos exercícios, deixa eu só passar aqui com vocês uma questão importante do material. Espera aí, vamos pegar isso. Tá. Como nós fizemos exercícios, eu quero passar agora com vocês nesse primeiro momento, que a gente deu uma discutida geral no Estatuto de Desarmamento. Vamos passar pelo conceito agora e depois a gente faz mais exercícios, tudo bem? Que eu acho importante. Então, vamos lá. Nós vimos, no Estatuto do Desarmamento, nós já vimos os requisitos para quem quer ter a posse, certo? Quem quer ter posse, quem quer ter porte, tem que ter mais de 25 anos, idoneidade moral, isso aí já estão careca de saber, certidão negativa, Justiça Estadual, Federal, Militar, Eleitoral, residência fixa e ocupação lícita. Além de preencher um requerimento, toda essa documentação deve ser entregue à Polícia Federal, a quem cabe essa autorização. Vimos que isso para armas de uso permitido. Arma de uso restrito compete ao Exército. Uso permitido, o cadastro é o SINAR e uso restrito é o SIGMA do Exército. Muito bem. Falamos sobre a questão do porte, e aí tem um ponto importante de um julgado de junho de 2018, que nós vamos ter que anotar, porque a banca pode cobrar exatamente o julgado. Quando nós mencionamos o porte, nós sabemos que o porte é transitar com arma no território nacional. Isso é proibido, salvo para policiais, para autoridades, agentes penitenciários, Força Nacional, agentes da inteligência, que é a ABIN, falamos da polícia também, que trabalha na Receita Federal. Tudo isso está no artigo 6º, lembra? Do Estatuto. Nós falamos sobre guardas municipais, lembraram? Fizemos até um exercício sobre guardas municipais. Guardas municipais podem ter o porte de arma? Pode. De acordo com o artigo 6º do Estatuto, presta bastante atenção nisso. Pode ter o porte municípios acima de 500 mil habitantes. Municípios cuja população seja inferior a 500 mil, de acordo com o Estatuto, poderia apenas em serviço. Está valendo essa regra? Não. Não está valendo mais. O que está valendo, então, e que vai cair na nossa prova, professora? Pessoal, anote isso aqui.
Ação direta de inconstitucionalidade. 5948 tem uma liminar nela, que foi concedida nessa ADI, que foi proposta pelo DEM, concedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Detalhe, suspendendo a restrição do inciso 3º, do inciso 4º do artigo 6º do Estatuto do Desarmamento. Traduz, professora. A liminar garante o porte de arma para guardas municipais em qualquer município do Brasil, independente do número de habitantes. Então, agora, cidades... Como é que... O povo já adorou. Então, pessoal, essa liminar... Eu li a liminar. A liminar não fala nem que é em serviço, não. Ela garante o porte. Ela garante o porte. Só cortando. Esses dias eu vi 3 policiais guarda civil. Armado. Isso. Não estavam. Em serviço? Não estavam na cidade de Várzea Grande. Certo. Fazendo outro serviço. Aí. Só que é o seguinte, eles poderiam ser presos? É aí que tá. Não poderia. Daí o policial militar falou, tá vendo aí, ó. Lá no Detran. No Detran. Mas ele pode. Poderia, mas dá uma discussão, uma ampla discussão. Só que é assim, CESP gosta de julgado. Então, se cair uma questão na tua prova de que guarda municipal pode ter o porte de arma independente do número de habitantes, isso de acordo com a jurisprudência recente dos tribunais superiores, isso é certo ou errado? Isso é certo. Então, na prova é isso. Agora, é claro, não é julgamento, não é decisão final, mas tem uma liminar. Tem a liminar garantindo. Então, se tem a liminar garantindo e é do Supremo Tribunal Federal, a gente pode ter essa surpresinha aí. Beleza? Porque é o seguinte, a liminar, ela suspendeu, o judiciário suspendeu 2 incisos de lei federal. E na liminar, o ministro Alexandre de Moraes ainda manda comunicar o legislativo. Manda comunicar o legislativo, que está suspenso. Agora, o ministro poderia ter feito isso, né? Quer dizer, determinada em caráter liminar a suspensão. Qual que é a consequência disso? Independente do número de habitantes, pode portar a arma e suspendeu, inclusive, aquela parte que falava que de 50 mil a 500 mil só em serviço. Então, nós temos isso. Ele não vai colocar o julgado, ele vai falar de acordo com decisão recente. Não, mas se ele falar que é de acordo com a jurisprudência, né? Ele não pode dar resposta, cabe recurso. Não, estou dizendo na questão em si, não vai colocar os dois, por exemplo, considerando conforme a lei. Relativamente, a gente vai está na lei. Mas está suspenso. Se está suspenso, você tem que dizer que está errado. Exatamente. Não, mas está suspenso. Inclusive, pode bater Google aí, para quem quiser, que já aparece ADI 5948 no próprio site do Planalto. Mesmo que a banca, vamos supor que a banca fale assim, não, está valendo ainda. Você vai falar, não, cabe recurso. Tá? Então, vamos anotar, porque isso é importante. Está relacionado com um tema que cai muito em prova, então eu acho que a gente precisa dessa anotação aí. Tá? Então, cabe a liminar, foi concedida a liminar aqui. Porte, então, de guarda municipal. Independente do número de habitantes.
do município. É isso, resumindo o que fala o julgado. Tá? Então, agora muda tudo em relação a essa questão aí. Falei do prazo de renovação, que também mudou em 2016 em razão de decreto. Mencionamos isso, né? Acho que eu coloquei até o decreto. Deixa eu ver se eu coloquei. Acho que está no material aí. Olha, aqui, pessoal, eu trouxe para vocês alguns conceitos. Arma de fogo, por quê? É norma penal em branco. Então, o Estatuto de Desarmamento fala assim, arma de fogo, munição, mas não dá o conceito. O que é arma de fogo, né? Então, olha lá, ó, remessa projéteis, o que é munição? Artefato completo pronto. Por que isso? Porque tem o cartucho, os entendidos de arma até me explicaram. Você tem o cartucho, mas você precisa, para que de fato ele possa disparar, que ele esteja completo. Isso faz toda a diferença. Tem um julgado do Supremo também, em que a polícia apreendeu o cartucho, mas não estava completo. Os ministros absolveram, nesse caso, o acusado por atipicidade o pingente. Pingente. Como que é? E aí? Lá, Era um pingente, olha só. Pois é. Bala de festim já teve também, teve acusado. Exatamente. Então, pessoal, munição, e aqui tem até julgado do STF sobre isso, tem que ser o artefato completo. A defesa foi a fundo nesse caso e falou, peraí, fala munição, que apreendeu a munição, mas ela não era capaz de produzir nenhum resultado porque ela não estava completa. Como trata-se de... Foi um trabalho até muito bom mesmo. Tecnicamente muito bom. Do advogado. Por quê? Ele foi a fundo. Se é norma penal em branco, eu preciso saber se aquele objeto apreendido é munição de acordo com o complemento, que é esse decreto aqui de 2000. É ele que dá o conceito. Inclusive, eu busquei para vocês também, porque é norma penal em branco, ele fala assim, ó, em alguns dispositivos do Estatuto, ele fala assim, ó, arma de uso proibido e de uso restrito. Tem diferença? Pode ver que ele fala, arma de uso proibido e de uso restrito e de uso permitido. Uso permitido, pessoa física. Uso restrito, forças armadas. E uso proibido? Não, mas você tem que ter o complemento. Porque, peraí, como é que é? Que tipo de arma que você está em casa? Porque, por exemplo, a pessoa física, vamos juntos aqui, a pessoa física, ela pode ter a posse de arma de uso permitido. Vamos supor que um policial vai lá e fala assim, não, está preso em flagrante, ó. Posse de arma de uso restrito. Como é que você vai saber que é uso permitido ou uso restrito? Onde que está isso aí? Quem é que fala? Como é que é? Não. Então, você tem um decreto. Tem decreto também que dá o conceito do que é arma, do que é munição. Ah, dá também conceito do que são os acessórios. Viu? Acessórios. Também. Porque a lei fala em alguns dispositivos, né? Ter posse, mira laser, por exemplo, vai caracterizar crime, essas coisas. Né? Então, a questão da arma de uso permitido, arma de uso restrito, também está em decreto. Quais são? A classificação, eu digo. A classificação das armas de uso permitido, de uso restrito, também estão previstas em decreto. Muito bem. E uso proibido? Uso proibido é uma expressão antiga que já foi deixada de lado e que hoje é sinônimo de uso restrito. Então, uso restrito, uso restrito e uso proibido são sinônimos. Então, o que nós temos hoje? Essas nomenclaturas aí que são importantes também, ó. Então, nós temos o seguinte, ó. Uso permitido são aquelas permitidas, né, a posse ou o porte, dependendo de quem for a pessoa, se ela tiver autorizada, lá no artigo 6º, pessoa física. E nós temos hoje a expressão uso restrito e ou proibido.
são aquelas para utilização das Forças Armadas. Sendo considerado por decreto, uso restrito, uso proibido como sendo sinônimos. Essas expressões aí são importantes. Olha só, já vimos a questão dos requisitos, falamos bastante sobre isso e também está aí no material de vocês. A questão de competência, o SINAR, o cadastro, né? Quem autoriza a Polícia Federal, tem o prazo de 30 dias para uma autorização provisória, até que consiga obter o certificado. Nós temos aqui, deixa eu só ver, Polícia Federal. Aqui a renovação, eu trouxe o decreto para vocês no material, sim. É isso aqui que eu estava querendo confirmar, tá? A renovação, pessoal, toma muito cuidado. Renovação não são mais de 3 anos. Renovação a cada... eu escrevi 3, né? Mas tudo bem, enfim. Era 3. Mas agora são 5 anos. Tem lá o decreto para vocês. A questão do porte. Aqui, a autorização, olha, Comando do Exército, artigo 27, já falamos também sobre isso. Agora, pessoal, nós vamos entrar na discussão dos crimes, que isso também é muito cobrado em prova, e hoje os exercícios que eu trouxe para a gente fazer estão justamente relacionados aos crimes. Então, o primeiro que aparece lá é a posse irregular de arma de uso permitido. Falei para vocês que algumas bancas cobram se o crime é apenado com detenção ou reclusão. Quais são os únicos crimes previstos? Então, vamos criar aqui uma dica, né? Quais são os crimes previstos no Estatuto que são apenados com detenção? É a posse de arma de uso permitido e a omissão de cautela. Todos os outros crimes previstos no Estatuto são apenados com reclusão. Muito bem. Aqui, ó, possuir, manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição. Lembrando que para saber se está enquadrado, eu preciso saber se a arma de fogo de uso permitido é aquela denominação prevista no decreto e aquela classificação de acordo com o decreto, porque é norma penal em branco. Se eu estou sendo preso em flagrante porque eu estou com acessório e eu não tenho a autorização para a posse desse acessório, eu preciso saber se é o acessório de acordo com o decreto. Me falaram daquela... Como que chama? Que é o suporte para arma. Como? Coldring. Isso. Não vai caracterizar. Qual é o acessório que vai caracterizar e enquadrar o sujeito em crime? Mira laser, silenciador. Isso, exatamente. Então, por isso que é importante saber. É norma penal em branco, você tem que saber qual o acessório. Munição. Aqui tem julgado, tem que tomar cuidado. O STJ e o STF têm flexibilizado. Anotem aí no caderno, nas anotações de vocês, ou no material, que é crime de perigo abstrato. O artigo 12 é crime de perigo abstrato. O que significa isso? Eu preciso matar alguém? Para que responda pelo crime? Para responder pelo crime, basta o quê? Basta ter o acessório? Basta ter a arma? Ou basta ter a munição? Basta ter a munição. Se a polícia for fazer uma busca e apreensão ou receber a notícia de uma situação de flagrante, entrar na residência desse indivíduo, desse suspeito, e encontrar a arma, encontrar acessório ou encontrar a munição, a polícia pode efetuar a prisão em flagrante? Pode, porque é crime de perigo abstrato. Já está cometendo crime. Só de não ter autorização e ter aqui o acessório, a arma e a munição, já caracteriza crime. Mas vamos fazer agora a observação. Não. Munição também, acessório também.
Colecionador? Arma, arma de fogo. É. Mas ela arremessa projétil? Ela é como... Eu não conheço a arma, né? Eu não sei. É. Ela... É porque assim, o estatuto, ele pune... Não, gente, mas faca mata também. O que eu quero dizer é o seguinte. O estatuto criminaliza condutas praticadas com arma de fogo. O que eu preciso saber é se essa arma que você está falando, ela se enquadra na classificação de arma de fogo ou arma branca. Então, não aplica o estatuto. Eu estou dizendo isso porque eu não conheço a arma, mas eu conheço o que significa, a interpretação que deve ser dada. Ela está classificada como arma branca? O colega disse que sim. Ela é arma branca? É arma branca? Então eu aplico o estatuto? Não, só aplico o estatuto para arma de fogo. Assim classificada em decreto. Na verdade, é igual droga. É igual a lei antidroga. Ué, a lei traz o conceito do que é droga? Não, você não tem que ir na portaria da Anvisa para saber se é ou não é droga? Então, aqui é a mesma coisa, tá? Isso, exatamente. Você precisa do complemento e ele está exatamente fora, em ato administrativo. Isso. Ah, em crime? Colete balístico? Mas qual é o potencial lesivo dele? Do colete balístico? Eu tô aqui. Qual é o potencial lesivo desse colete? Não, mas aqui é o seguinte, aquele suporte não enquadra, o colete, porque é o seguinte, e aí que eu queria entrar na jurisprudência. Ó, isso, exatamente. Qual que é o acessório que vai fazer o sujeito responder? Aquele que tem potencialidade lesiva, né? Capaz de deixar a arma mais potente, né? Ou que ela possa dar uma machadada. O que que é isso? O que é isso? Né? Tá. Pessoal, né? Machadada, parte pra facada. Olha como que o povo tá aqui. Gente, larga de arma e vamos pra facada, né? Em relação à munição. Então, primeiro, você já tem que colocar aí no seu material que é crime de perigo abstrato é a regra. Só que vem o Supremo e vem o STJ e o que faz? Modifica a interpretação. O que o Supremo e o STJ estão entendendo em relação à munição? Se numa operação policial ou até numa blitz for encontrada apenas munições em pequena quantidade, a conduta será considerada atípica. Atípica. Porque a munição, pequena munição sozinha, desprovida de uma arma, né? E obviamente confrontado com os antecedentes do agente, não é? Não traz em si potencialidade lesiva. Então, em relação à munição, pessoal, pequena quantidade e se não for encontrada a arma no mesmo contexto fático, a conduta será considerada atípica. Agora, encontrou a munição e nessa mesma operação também encontrou a arma. Aí, vai enquadrar aqui. Responde por 2 crimes ou um crime só? Encontrou a munição e a arma. Pois é, outra professora em outro cursinho, que quando acha a pessoa com projeto, é enquadrado. Mas era, né? Mas era. Só que eles mudaram. A gente tem que atualizar os alunos. Pois é. Mas era assim. Não, mas era assim mesmo. A professora não está errada. Aliás, a lei fala isso. É norma de perigo abstrato. Só que nós temos a obrigação de falar como os tribunais estão, porque a banca cobra isso. Então, pequena munição hoje, pessoal,
pequena munição, a depender do contexto fático, pode caracterizar conduta atípica. Então, encontrou arma e munição, um crime só ou dois? Não, gente. Se encontrou a munição e a arma de uso permitido, ele não tinha a autorização à posse, é um crime só. É a mesma coisa da droga. São núcleos múltiplos, né? Então, você tem vender, distribuir, não é? Fornecer, ainda que gratuitamente, é um crime só. Só que, pode falar. São 2 crimes. Aí você tem 2 crimes. Exato. Né? Isso. Se tem 2 armas, encontrou 2 armas na residência, uma de uso permitido, uma de uso restrito. Você tem 2 crimes. Você tem o crime de posse de uso de arma de fogo de uso permitido e também a posse de uso restrito. A banca pode fazer isso, tá? Ué, você tem um fuzil e uma 38. Foi encontrado lá na casa. Uma é uso permitido, outra é restrito. A polícia, na mesma hora, encontrou essas 2 armas. Esse suspeito vai responder por um crime só ou 2? 2. Porque ele não tem autorização para a posse da arma que está lá de uso permitido e também não tem para de uso restrito. O que eu quero dizer assim, pessoal, preste bastante atenção, porque o estatuto inflama realmente porque o tema é instigante, é legal falar. Mas tem que prestar atenção nos detalhes. O que eu quero é que não saiam aqui dessa sala falando assim, ó, tudo que for no mesmo contexto fático é um crime só. Porque o aluno, na busca por simplificar, ele acaba se lascando. Ele associa, professora, eu só vou lembrar o seguinte, se for contexto fático é um crime só. E não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo eu estou fatiando. Primeiro eu falei de munição. Pequena munição, que não foi encontrada naquele contexto fático arma, o Supremo e o STJ têm considerado conduta? Essa é uma primeira hipótese que eu coloquei. Segunda, que o colega trouxe. Foi encontrada, nesse mesmo contexto fático, vou usar até a expressão, arma de fogo de uso permitido e restrito. Quantos crimes o agente vai responder? 2. Mas também eu tenho o mesmo contexto fático, mas eu vou ter 2 crimes. E terceira hipótese que eu coloquei para a turma, só para fechar o raciocínio. Terceira hipótese que eu coloquei, encontrar acessório, munição e arma, tudo de uso permitido. Quantos crimes eu vou ter? 1. Porque o tipo tem vários núcleos. Então, é muito importante ter em mente isso. Não começa a criar dica, do que, né, graças a Deus que a aula é gravada, desde o boa noite, justamente para poder rever e pausar essas explicações que são importantes na hora da prova. Diga. Tem a pena aumentada. Peraí. Ela tem a pena aumentada. Não, ela é um outro tipo, né? Ela é um outro crime. Você quer saber se ela é aumentada em relação a qual crime, exatamente? Eu não entendi. O cara foi pego com a arma de uso restrito. Aquela pena que ele vai receber não é uma pena normal. Aquela arma, ela tem uma pena maior do que a de uso permitido. Porque soma. Não. Ela soma as penas. É concurso material de crimes. Você vai somar, tá? Porque serão 2 crimes aí. Você vai somar essa pena aqui de 1 a 3 com a pena de uso restrito, 3 a 8. Aí o juiz, ele vai dosar a pena desse, depois ele vai dosar, vai somar e dar uma pena só, concreta final. É isso, tá? Muito bem. Pessoal, em relação à munição, vocês já entenderam, anotaram, querem anotar essas observações? Vai tomar nota?
Então, vamos lá. Hipótese 1 em relação aqui ao artigo 12, então. Está falando do artigo 12 aqui. Munição. Nós temos aqui, ó, pequena quantidade. Isso. Conduta atípica. Outra aqui importante em relação ao 12. Opa. Arma sem munição. Conduta atípica ou crime do 12? Crime do 12. Isso. Só faltava, né? Crime. Crime de perigo abstrato. Dois crimes. Desmuniciada. Então, olha só. Munição, pequena quantidade. O caso foi o seguinte, foi encontrada no porta-mala do carro do suspeito 3 munições. Ele foi preso em flagrante pelo crime do 12. Aí, eles entenderam que não havia potencialidade lesiva e absolveram ele por entender que a conduta atípica. Ele era primário, bons antecedentes, não tinha nenhum registro que era alguém dedicado a crime, por isso eles entenderam pela absolvição. No segundo caso, arma sem munição, pouco importa se está sem munição, né? É óbvio que tem aqui um detalhe, arma desmuniciada, só que ela precisa ser capaz de provocar lesão, porque se ela tiver também imprópria para uso, conduta também vai ser atípica, se ela não tiver condição, né? Tem condição de ferir ninguém, nem aí, tá? Arma de uso permitido e mais arma ou munição de uso restrito, nós vamos ter 2 crimes em concurso material, tá? Então, nós vamos ter o crime de posse de arma de uso permitido e o crime de posse ilegal de arma de uso restrito. Em relação ao 12, é essa questão. Omissão de cautela. Ninguém dá muita bola para esse crime, mas as bancas têm deitado e rolado aqui o seguinte. A questão que caiu foi a seguinte que eu vou colocar para vocês. O dono de uma empresa de armas, a empresa foi vítima de furto. Furtaram as armas. Furtaram as armas da empresa de segurança, que trabalha com segurança. E o dono da empresa não comunicou à Polícia Federal. A pergunta era, o dono da empresa praticou crime? Qual? Eu vou repetir. Exatamente. Exatamente. Então, olha só. Uma empresa de segurança, né? Onde foram subtraídas armas. O dono da empresa, seu fulano de tal, não comunicou à Polícia Federal. Não comunicando à Polícia Federal, o dono da empresa praticou crime? Aí estava lá, crime de posse ilegal de arma, porte ilegal de arma, omissão de cautela, né? Tinha lá os crimes. Qual é o crime que ele praticou? Omissão de cautela. Ah, mas a omissão de cautela não está aqui, mas está no parágrafo.
Então, por quê? O caput é muito fácil. Omissão de cautela é falta do cuidado, né? Então, ó, deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa com deficiência, agora porque não fala mais portadora, se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Aqui é muito fácil. Então, o que as bancas têm feito? A banca cobrou aqui, ó. Ó o parágrafo único. Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar a ocorrência policial, de comunicar à Polícia Federal, olha, perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma. E qual que é o prazo para comunicar? 24 horas. Muito cuidado que pode cair questão. Qual que é o prazo que o dono da empresa tem ou responsável para comunicar à Polícia Federal em caso de extravio? Prazo, banca gosta muito. Aí vem lá, 48, 36, temos que fixar o pezinho aqui, ó, comunicação em 24 horas. Muito bem. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Aqui é portar, transitar com a arma sem autorização. Só de transitar com a arma já pratica crime. Porém, aqui o crime é apenado com reclusão, de 2 a 4 anos. Aqui, portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, é um crime mais grave que a posse, porque a posse é ter em casa ou no trabalho. Já o porte significa que esse suspeito estava com a arma em trânsito. Tá? Esse que é o porte. Aqui também não tem maiores questões aí. Cuidado aqui, ó. Fala o parágrafo único que o crime é inafiançável, mas cabe fiança sim, porque esta parte do dispositivo foi declarado inconstitucional. Cuidado, porque muitas vezes estudando a lei seca, é inafiançável. Tem nada a ver, tá? Cabe fiança. Muito bem. Esse crime aqui tem dado que... Estou escutando Aqui, pessoal, ó. Disparo de arma de fogo. A banca tem deitado e rolado aqui nesse crime. A questão é a seguinte, toma muito cuidado. Ó. Sujeito pegou a arma, foi até o desafeto e atirou. Vai responder por qual crime? Homicídio em concurso com disparo, homicídio em concurso com o porte, só o homicídio. Como é que vai ficar essa situação do sujeito que atirou em outra pessoa e não tinha autorização nem para a posse nem para o porte? Vai entrar, mas em qual deles? Só homicídio? Homicídio e? O homicídio majorado? Pelo uso da arma de fogo? Não responde por outro crime aqui do estatuto? O porte, posse, nada? Olha só. Aqui vai ser o seguinte, o disparo é o meio, né? Para ceifar a vida do outro. Então, o princípio da consunção. Mas e aí? Ele não tinha autorização nem para a posse e nem para o porte. Nesse caso, ele pode responder... o disparo vai ficar absorvido pelo homicídio, porque é elemento. Eu preciso disparar para matar. Muito bem. Mas a posse e o porte, ele pode responder, tá? Dependendo do contexto. Foi dentro de casa, né? Ele estava na rua, foi atrás da vítima. E aquela outra situação em que o sujeito pega a arma,
Ele tem a posse e sai com a arma e dá um tiro para o alto. Responde pelo disparo. Exatamente. Né? Então, nesse caso, tem que tomar cuidado. Porque pode vir uma situação hipotética. Ele pegou a arma que tinha em casa, saiu na rua e disparou porque ele queria acabar com uma algazarra que estava tendo no meio da rua. Qual o crime que ele vai responder? Vai responder por 2? Por um crime? De acordo com o entendimento também. Se foi tudo no mesmo contexto, exatamente, só um crime, e esse crime vai ser disparo. Tá? Mas mesmo não tendo autorização. Tem um julgado 2017 do STF sobre isso. Então, olha só. O que vai evitar o concurso de crimes? Vai evitar o concurso de crimes de disparo e porte se as condutas ocorreram no mesmo contexto fático. Pegou a arma e disparou. Agora, a Fundação Carlos Chagas fez uma prova, eu não sei se foi no início desse ano ou final de 2017, com a maior pegadinha para os candidatos. Ela colocou, e eu trouxe a questão para a gente ver, ela colocou que o sujeito já tinha comprado a arma há um tempo, sem autorização, e que depois, num outro momento, ele disparou. Numa outra situação, num outro contexto. E aí a banca perguntava se naquela hipótese ele respondia por um crime só ou 2. Nesse caso, serão 2 crimes. Por quê? Porque ocorreram em momentos distintos. Então, aqui tem que tomar muito cuidado. Homicídio com disparo vai prevalecer apenas o homicídio. Disparo e porte, depende. Vai depender se a conduta ocorreu no mesmo contexto fático. Essa é a anotação que a gente precisa fazer em relação ao disparo. Então, vamos lá. Disparo de arma de fogo, a gente tem 2 observações aí. Vai ter 2 situações aí. É isso aqui que nós vamos ter. E tem um caso ainda mais emblemático. Olha só. O acusado, ele foi acusado, ele estava respondendo por... A questão foi o seguinte, ele atirou na vítima, porque a vítima estava tentando estuprar uma menina de 13 anos. E aí, ele foi denunciado. Ele foi denunciado. Isso. Ele foi denunciado por homicídio, disparo, homicídio, disparo e porte. 3 crimes. Exatamente. É isso, que foi o caso. Mas no final das contas, de acordo com o entendimento do Supremo, como é que ficou a situação dele? O homicídio foi em legítima defesa, certo? Primeiro, né? O homicídio já absorveu o disparo. E ele acabou sendo absolvido do homicídio porque ele agiu em legítima defesa.
O ministro Barroso, que foi o relator, e eu acho que mencionei isso na aula passada, o julgado, ele entendeu o seguinte, peraí, quando nós temos tudo acontecendo no mesmo contexto fático, é aí que eu estou querendo pegar o link, para aprofundar um pouquinho mais com vocês aqui. O ministro Barroso falou o seguinte, peraí, se o disparo absorve o porte e o homicídio, vocês estão me acompanhando? Absorve o disparo, não sobra crime nenhum. Porque foi tudo no mesmo contexto fático. E o ministro concedeu liminar no habeas corpus para absolver esse senhorzinho. Mas vocês entenderam a dinâmica? Aqui um engoliu o outro. Tipo, de acordo com o STF, se eu tenho disparo e homicídio, não prevalece só homicídio? Tá. Só que se eu matei uma pessoa em legítima defesa, eu vou ser condenado ou absolvido? Absolvido. Matou. Tá. Só que tem no julgado deles que se eu tenho disparo mais o porte, no mesmo contexto fático, eu só vou ter o crime de disparo. Mas se o disparo já foi engolido porque houve homicídio, não sobrou crime nenhum. A absolvição se impõe. Parece correto, não parece? Mas pasmem, lembra que eu contei para vocês o que aconteceu? O ministro Barroso entendeu isso. Mas a maioria dos ministros do STF não entenderam assim. Eles entenderam que ele já possuía a arma. Eles não entenderam que foi no mesmo contexto fático. Eles entenderam que foi em contextos distintos. E o que eles resolveram, então, no final das contas, nesse julgado? O disparo, de fato, foi absorvido pelo homicídio e ele foi absolvido aqui na legítima defesa. Tudo bem. Só que acabou sobrando o quê para ele? O porte. Foi aquele caso que eu contei para vocês, que ele nunca tinha pisado na delegacia, o homem tal. Mas vejam que dinâmica interessante dos julgados. Né? Só para incrementar. Diga. Mas se quiser, eu volto. Tudo bem? Tá. E na hora do intervalo também, quem quiser que volte algum ponto, que perdeu e tudo, estou à disposição também. Certo? Mas entenderam isso? Bacana, né? Interessante essa questão aqui. Pessoal, olha, mesma coisa aqui, ó. Toma cuidado na hora de estudar a lei seca, tá? Ó. O crime previsto nesse artigo... Estão com dúvida, pessoal? Pode voltar. É porte, né? Porte. Porque lembra, a posse é só dentro de casa ou no trabalho. Né? Posse. Se ele pegar a arma em casa, né? Tiver arma na casa. Por exemplo, atirou no sujeito lá no quintal da casa. Lembra? É na casa ou dependência. No interior ou dependência. Tá? Se tiver fora dos muros aí, já é porte. Então, deu tiro e disparo, né? É. Não. Aqui, ó. O disparo... se ele atirar nessa situação... Lembra? Se for mesmo contexto fático, vai prevalecer qual? Disparo. Registro. Mas tem posse, então. Certo. Você está na casa, né? Porte. Aí, o que você vai fazer? Se você for pego na rua com a arma, você vai ser preso. Em flagrante por porte ilegal. Em casa não, porque você tem a autorização da polícia para isso. Desportista. Ó, desportista. Quem usa para praticar esporte, ele tem que ter autorização. E detalhe, de acordo com a lei, eu entrei no site da PF, você tem que mencionar para a PF aonde que você pratica, quais os dias e os horários. Eles te dão autorização, porque aí se você for, exatamente, se você for parado, você tem que apresentar para que você possa continuar e evitar a prisão. Interessante, né?
Mentira, você está me contando novidade? Sério? Ai, que medo, credo. Negócio é não ter, né? Ou então, igual fala o amigo, parte pra machadada. Ai, que horror. Eu não sabia, mas essa do... Caramba, eu não sabia, não. Ó, vou colocar uma outra questão aqui para vocês. Que crime responde, já que a gente está numa interação bem bacana aqui da questão de discussão dos crimes, que crime responde o agente, eu fazendo o papel da banca, né? Papel do mal. Olha aqui. Que crime responde o agente que raspar ou adulterar arma? Mas qual crime? Qual dos crimes aqui? A arma de uso permitido. Se ele adulterar, raspar a arma de uso... E aí? Vai ser crime de porte, de posse legal de arma de uso permitido ou uso restrito? Adulterar, raspar, modificar a característica, pouco importa se essa arma é de uso permitido ou restrito. Ele vai responder por posse ou porte ilegal de arma de uso restrito. Então, cuidado, a banca vai falar que a arma adulterada é de uso permitido, porque ela induz o candidato a responder que é o porte de uso de arma permitido, ilegal de arma de uso permitido. Porém, é o artigo 16 que vai trazer aqui, pessoal, olha, 3 a 6 anos a pena, eu tinha falado 3 a 8, perdão, é 3 a 6 anos aqui a pena para posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Mas o que chama a atenção e que a banca tem cobrado é o parágrafo único aqui, olha. Nas mesmas penas incorre quem? Suprimir ou alterar marca, numeração, qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Está falando que é arma de uso permitido ou restrito? Não, só está falando o quê? Arma de fogo. Então, qualquer uma delas vai caracterizar o crime do 16. Não, o restrito é aqui, na verdade. É grave. A pena é maior. Isso. A outra é 2 a 4, a outra é 2 a 4 e esse aqui é 3 a 6. Cai aqui. Exatamente. Isso. E é aí que a banca pega, porque ela escreve no enunciado da questão uso permitido e induz o candidato na hora da resposta. E, na verdade, a pena que ele vai responder por ter raspado essa numeração da 38 é essa daqui. É o 3 a 6. Tá? Então, é interessante, de 3 a 6 anos, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Modificar a característica da arma, né? Possuir, detiver, fabricar artefato explosivo incendiário sem autorização ou em desacordo. Aqui, pessoal, também chama bastante atenção, porque ele não fala em arma, mas ele fala artefato explosivo. Quem trabalha com explosivo, dinamite, esse tipo de artefato utilizado em grandes construções, ele também tem que obter, junto à Polícia Federal, uma autorização. Se não tiver autorização, vai responder por qual crime? Cuidado, como ele não tem a palavra arma, pode induzir o candidato numa conduta atípica. E não é. Então, manter explosivo sem autorização é crime de porte ou posse ilegal de arma de uso restrito. Aonde pode confundir o candidato? Porque aí nós não estamos falando em arma. Nós estamos falando em explosivo. Então, todos esses detalhezinhos podem induzir. Tá? Arma caseira também. Cai. Tudo aqui. Porque produzir, criar, modificar, adulterar.
Nossa, que horror. Tá aqui. 16. Fica. Vai cair aqui. Tá? É. Exatamente. Mas tem que pegar autorização lá. Na PF. Até a empresa que trabalha, até para funcionar, não basta o registro na junta comercial. Ela tem que ter o registro na junta comercial do CNPJ e uma autorização da PF para funcionamento. Não. O Exército, você sempre pode lembrar assim, uso restrito, né? Mas as autorizações para uso permitido, para explosivo, funcionamento de empresa, Polícia Federal. Tá? Agora, o Exército vai ser para atiradores, para caça, colecionadores, Exército. Aí é o Exército. É ele que faz esse controle aí. Em trânsito, que a gente viu, né? Para a prática desportiva no país. Isso. Então, pessoal, toma muito cuidado aqui, porque aqui não fala em arma, mas fala em explosivo e pode acabar respondendo por esse crime. São as observações aí. Não faço a menor ideia o que seja isso. Gente, eu não entendo nada de arma. É o quê? Mas é arma de fogo? Ela é considerada? Mas simula, vai soltar sarro no simulado. Quero ver se ela não chega com o peito da frente, você não sabe se o trem atirou ou não. Peraí, deixa eu ver se isso aí tem... Mas peraí. Ela a questão tem potencialidade lesiva? Psicologicamente tem. Não, gente, não. O direito penal não admite interpretação extensiva. Você pode até querer muito que fosse crime previsto no estatuto, mas se ela não é classificada como arma de fogo e não tem potencialidade lesiva, eu sinto muito. Não vai responder por esse crime. Agora, apontou para a tua cabeça, você, pelo amor de Deus, eu vou morrer? É claro que isso vai caracterizar uma grave ameaça que pode caracterizar um crime, por exemplo, de roubo. Agora, tudo bem, só que aí nós estamos partindo para outros mares, né? Outras águas. Então, a questão é que você tem que fincar muito o pé no direito penal, porque o direito penal não admite interpretação extensiva. O que nós temos que ficar aqui? Isso é uma arma de fogo? É considerado arma de fogo? É. Então, Estatuto de Desarmamento. E mais o crime que praticou. A depender do crime, porque ainda tem tudo isso. Agora, não é classificado como arma de fogo? Tchau, não tem o que fazer. Infelizmente. Tá? Em relação a crimes do Estatuto. Mas, se houve a grave ameaça, obviamente, vai ser o roubo ou qualquer outro delito. É isso. Mas não conheço nada de arma mesmo. Aqui, gente. Aí, ó, produzir, recarregar ou reciclar sem autorização. Veja, produzir lá, que você tinha, quem que tinha mencionado do artefato caseiro e tal. Produzir, reciclar, modificou, gente. Pessoal, vou falar um negócio para você. Vender para outra pessoa. Você tem a posse ou o porte. Você vendeu para outro. Se você não comunicar à Polícia Federal, você vai responder. Porque até para vender, lembra que eles têm que manter o cadastro? Então, tem que comunicar à Polícia Federal. Tá? É a polícia e o cadastro assinar. Tá? Então, até para vender. Né? Comprar, porque senão também vai lá, compra uma, compra duas, daqui a pouco o cara tem um depósito. Também não é assim, minha gente. Certo? Então, tem portarias da própria PF que vão regular essa questão. Então, eu tenho uma arma, eu já quis comprar assim, um monte de munição para evitar ficar indo na PF. Isso pode? Pode isso, produção? Não pode, produção! Sério? Tá aí, minha gente. 50 por ano por calibre. Né? Mas não é também. Então, tem um... Gente, mas fala cá para nós. Será que, assim, não tem como fiscalizar tudo isso? Não sei, o estatuto pode ter tido um efeito colateral. Porque fica fácil você conseguir na ilegalidade. Então, enquanto nós estamos aqui ralando, fazendo requerimento para a PF, rezando para todo mundo ir com a nossa cara para ter a posse, o povo está...
Enfim, né? Então, assim, tem que, de fato, verificar isso. Certo. Sim. Que eu sei. Claro. Ele não te entrega. Claro que não. É. E, então, mas eu falei, é tão burocrático, né? Enquanto isso, no mercado negro, então é complicado. Diga. O porte de arma, ele sendo legal e ilegal. Tipo, a senhora tem uma arma legalizada, certinha. Tudo bem. Max tem uma arma que ele comprou aí. Max, pô, Max. Quando a senhora e ele cometem um homicídio, Credo? a pena é igual devido à arma da senhora ser registrada e a dele Não. A única coisa é que é mais branda. eu não vou responder pelo porte, porque eu tinha o porte, né? É isso? Eu só vou responder pelo homicídio. E ele vai responder. Dependendo da situação, porte, homicídio, tudo mais que ele... O disparo, né? Lembra? O disparo. Pode sobrar o porte para ele. Que foi o que o Supremo entendeu em relação ao senhorzinho. Responder por 2 e por 1. Isso. Quem vai julgar todos esses crimes, né? Quando tem homicídio, porte e tal. Vai tudo para o júri. Porque atrai a competência. Aí eu pulei um aqui. Claro, disparo. Ele vai responder só por disparo. Não, ele vai responder pelo disparo. Né? Porque quem tem porte não pode sair por aí disparando, né? Na verdade é o seguinte, quem tem no Brasil, fora as polícias, porte e posse, pode disparar arma? Claro que não pode. Aqui, ó. Responde por disparo. Responde por disparo. Mas o teu dolo era disparar? A questão era o dolo, né? Você tem a arma porte. Tipo assim, eu preciso. Eu vi um caso, por exemplo, acho que até os alunos que eu trouxeram, caminhoneiros. Não foi que alguém... Eu lembro que a turma colocou uma questão dessa num outro momento. Caminhoneiro pode ter porte? Né? Mas assim, não existe um decreto só para caminhoneiro. O que a PF faz? A PF analisa caso a caso a necessidade. Aí ele preenche lá todo o formulário, a PF vê que realmente ele trabalha numa empresa que transporta. O que eles costumam fazer é indeferir e falar, pede para o empresário contratar a escolta. Aí sim, porque é uma empresa que tem autorização para fazer até essa escolta armada. Então, a tendência é negar ao caminhoneiro. Tá? Vamos supor que é um caminhoneiro e conseguiu, né, convencer a Polícia Federal da necessidade do porte, por causa do trânsito. Mas ele estava querendo porte assim, se for uma situação excepcional, na legítima defesa, utilizar. Agora, se o sujeito já pede o porte porque ele quer sair por aí disparando, o dolo, aí nós podemos ter uma situação que a gente vai ter que analisar aqui. Foi no mesmo contexto? Foi em contexto distinto? Porque se for em contexto distinto, vai responder. No caso, como ele tem o porte, né, que é legal, ele vai responder por disparo. A depender se praticar um outro crime, uma lesão corporal, um homicídio, a gente pode ter um concurso de crimes aí. Mas, gente, o crime de disparo é um crime autônomo. Então, mesmo tendo posse e porte, o sujeito pode responder por disparo. Né? Até não. Muitos policiais respondem por disparo. Porque ele vê uma confusão, ele está em dia de folga, mas ele tem a arma, ele pode ter. Para com isso agora. Pronto, está enquadrado no disparo. Vá! Promessas! Olha isso, minha gente. Aqui é o comércio. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio,
no exercício da atividade comercial ou industrial. Por isso que o crime do 17 é o conhecido comércio ilegal de arma. Tá? Acessório ou munição sem autorização. Ah lá, olha, não precisa nem ter uma indústria, não. Pode ser uma casinha de sapê. Se utilizar a residência para tal finalidade, também vai responder por comércio ilegal de arma. Então, aqui nós temos o tráfico internacional, que significa importar, exportar. Lembra que recentemente, né, foi preso um acusado de ser o maior traficante de armas do Brasil, né, considerado o maior traficante de armas do Brasil. Fez um acordo, inclusive, como ele foi preso nos Estados Unidos, ele fechou um acordo de colaboração, né? Indicou onde estava o dinheiro, indicou onde estavam as armas e conquistou aí alguns benefícios. E se declarou culpado, o que eu acho que é o mais interessante. Tem que se declarar culpado. Tem que falar, não, eu sou culpado do crime mesmo, vai ficar um tempo preso, devolveu a grana, entregou as armas, mais que isso, indicou onde as armas eram distribuídas, o caminho, super importante, né? Quer dizer, o cara sente assim aquela pressão, né? Ele praticamente entrega tudo para poder um dia de novo, quem sabe, conquistar a liberdade. E fora a grana, que entra também. Nos crimes previstos nos artigos 17 e 18, quer dizer, comércio ilegal de armas e tráfico internacional, a pena é aumentada da metade se arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Cuidado aqui, a banca mudou. Tem uma questão que caiu recente, que a banca colocou assim, ó, igualzinho, só que no final colocou proibido, restrito ou de uso permitido. Aí, nesse caso, a resposta ficou errada. O aumento da pena metade apenas no caso de arma de uso restrito. Nos crimes previstos, porte ilegal de arma, de uso permitido, disparo, posse ou porte de arma de uso restrito, comércio ilegal e tráfico internacional de armas, a pena é aumentada da metade, é óbvio, né? Se os crimes forem praticados por aquelas pessoas do artigo 6, que ali nós temos do artigo 6º, que inclui policiais, guardas municipais, agentes da ABIN, Receita Federal, autoridades, né? Então, o aumento da pena é da metade. Cuidado, veja, como é que a gente podia decorar isso? É do porte para frente, tá? Fica de fora aqui a posse de arma de uso permitido e o crime de omissão de cautela. Então, a gente poderia decorar até de outra forma. Inclui aí nesse aumento de pena os crimes apenados com reclusão. Isso já facilita muito. Eu falo porque é muito conteúdo e às vezes você tem que ter uma forma de lembrar, tá? Então, lembra que os crimes apenados com detenção estão fora. Aqui. E os crimes previstos aqui, porte, posse ilegal de arma de uso restrito, comércio ilegal e tráfico internacional são insuscetíveis de liberdade provisória. Olha lá, tem uma DIN e aqui foi declarado inconstitucional. Grande novidade, artigo 16 agora é considerado crime hediondo. Então, pode anotar aí. A posse e o porte ilegal. Artigo 16 é crime hediondo. Artigo 16, crime hediondo. O 16 é hediondo. Gente, vocês lembram aquela farra, meses atrás aí? Os traficantes, 6 horas da manhã, o Globocop passando e os traficantes na maior festa. A polícia, uma unidade de polícia ficava, parece que a 1 ou 2 quarteirões da farra, 6 horas da manhã, tudo com fuzil. Estão lembrados disso? Foi flagrado, assim, em plena luz do dia? O que acabou acontecendo? Como nós não conseguimos dar uma resposta à sociedade, a resposta vem do jeito mais fácil. Etiquetar a conduta como sendo crime
hediondo. Realmente, gente, vamos pegar os jornais. Depois que esse crime passou a ser hediondo, nenhum traficante mais fez farra com fuzil. Só que não. Gente, né? Então, assim, a lei de crimes hediondos, que a gente vai entrar daqui a pouquinho, ela é, na verdade, contando parte da história triste do Brasil. Porque ela vem desde os sequestros da década de 80, finalzinho de 80, o que culminou na lei que é de 90. Depois vem vindo a onda de sequestros, assassinato da Daniela Pérez, problemas com pílulas falsas. Então, você vai vendo que ela vai contando a história do Brasil. História triste. Só não transformaram ainda em corrupção, não foram ligeiros na corrupção, né? Ser etiquetado hediondo. Acho que não é uma boa política criminal, vai ver que é por isso. Mas olha só. Nesse caso aqui, então, anotem aí, o 16, artigo 16, cuidado com isso, é crime hediondo, não é equiparado, não. Crime hediondo. Então, só no 16, toma cuidado que a banca pode pegar aqui, só no 16, e como é só ele, olha aqui, cuidado, não cabe fiança. Porque lembra que tem um adinho ali que suspendeu a parte que era insuscetível de fiança? Agora, como ele é crime hediondo, não cabe. Não cabe fiança, não cabe indulto, não cabe graça, não cabe anistia. Progressão de regime, quanto tempo para esse aqui? Primário, né? Ó, toma muito cuidado que pode vir essa questão aqui especificamente. Como é crime hediondo e está lá que está escrito agora lá no Estatuto de Desarmamento, faz uma referência à Lei 8.072, a banca pode tranquilamente formular uma questão relacionada a benefícios. Tá? Então, quer ver? Vou até voltar ele aqui, só para a gente dar uma analisada. Olha isso aqui, ó. Agora em 2018. Quer ver? Deixa eu colocar aqui isso. Esse crime aqui, ó. Posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Agora é crime hediondo. Se é crime hediondo, então tá vedado, estão vedados esses benefícios aqui. Fiança, indulto, graça, anistia, progressão com 2/5. Peraí, vou voltar. Estão copiando? O que pode acontecer? A banca pode colocar assim, ó. É crime hediondo, a posse e o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito permitido. Ou colocar o permitido antes do restrito. Já torna errado. Então, induz, porque você pega uma meia-verdade, né? A restrito mas a permitido não. Tá? Isso. Aí, 2017, ó. Finalzinho, ó. Dezembro de 2017. Fez um ano agora. Olha lá ele, ó. Consideram-se também crime hediondo, está no material de vocês. Tá? A lei que alterou. Agora sim, pessoal, vamos fazer os exercícios? Bora? Exercício de crimes. Dos crimes aqui. Agora dá para fazer. Vamos lá. Isso. Aqui. Vamos lá, pessoal. De acordo com o entendimento, é isso aqui que eu falo. Ó. Olha a banca. É sempre assim. Então, ó, de acordo com o entendimento da doutrina, veja que agora eles estão partindo para a doutrina também. Doutrina e tribunais, e dos tribunais superiores sob o Estatuto do Desarmamento, especialmente quanto às armas de fogo, o crime de tráfico internacional de arma de fogo é insuscetível de liberdade provisória? Falso. Cabe liberdade provisória a qualquer crime. Majora-se a pena em caso de crime de comércio ilegal de arma de fogo,
mesmo que se trate de armamento de uso permitido? O que está errado? Aumenta-se a pena da metade, mas se a arma for de uso, aqui trocou uma palavrinha, você tem que ficar ligado. A arma de fogo desmuniciada afasta as figuras criminosas da posse ou do porte ilegal, considerando-se que o objeto jurídico tutelado é a incolumidade física. Afasta as figuras criminosas? Está errado isso aqui, gente. É crime de perigo abstrato. Acabei de colocar no quadro aqui, vocês escreveram no caderno. Crime de perigo abstrato ainda escrevemos. Mas veja, ela não afirmou que é crime de perigo abstrato. Ela deu o conceito e jogando para o candidato para ele lembrar que é crime de perigo abstrato. Olha como vem. O porte de arma de fogo de uso permitido com a numeração raspada equivale penalmente ao porte de arma de uso restrito? É essa. É essa. É o parágrafo do artigo 16. Qual que é a pena? 3 a 6. Não, onde? Não, mas daria a mesma, porque lembra que quem raspa, não importa se a arma é uso restrito ou permitido, é a pena do 16. Aqui, ó, o disparo de arma de fogo em via pública e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido configuram situações de inafiançabilidade, quer dizer, não cabe fiança? Falso, porque nós já vimos que tem a ADIM, que suspendeu essa parte dos artigos. Cabe fiança. Agora, tem uma questão importante, né? Ele pode pegar essa questão da inafiançabilidade e jogar o crime do 16. Porque ele, por ser hediondo agora, não cabe fiança. Interessante. Então, tem que ficar bem ligado nisso aí. Qual que ficou a correta? A D. Próxima. De acordo com a Lei 10.826/2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição sob o Sistema Nacional de Armas, compete ao SINAR, dentre outras atribuições. Compete ao SINAR identificar as características e propriedade das armas de fogo mediante cadastro. Parece que é o SINAR mesmo que faz o cadastro, lembra? Cadastrar armas das Forças Armadas? Não. Compete ao SIGMA do Exército. Né? Então é falso. Cadastrar as apreensões de armas de fogo, exceto as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. Compete ao SINAR cadastrar a arma sim. Só que o que está errado é o exceto. Incluindo as apreendidas. É incluindo as armas apreendidas. Tá? Não. É que não está falando registrar, está falando cadastrar, né? Quando é cadastrar, é SINAR. Tá? Cadastrar, pessoal. Cadastrar os armeiros em atividade no país, bem como conceder licença para exercer a atividade. Qual que é a correta, então? 1 e 4. Alternativa é a C. Tá, vamos lá. MS, menor de 12 anos, apoderou-se de arma de fogo de calibre 38 que estava em sua residência de propriedade da Guarda Civil Metropolitana do município X e disparou contra 2 colegas durante uma aula por vingança. Ambos os colegas faleceram. Seu pai, Bruno, que exercia atividade de guarda civil metropolitano, tinha posse do aludido armamento, em razão de suas funções, e não adotou a devida cautela para impedir o acesso do menor ao armamento. Considerando o estatuto, no tocante à posse do armamento, Bruno, sem prejuízo de outras sanções, vai responder por qual crime? Tudo isso para ser omissão de cautela. Ah, meu Deus. Esse é aquele momento que fala, pô, tudo isso para ser isso? Só isso? Essa aqui é aquela jogada. Você está fazendo tanta questão difícil, a banca coloca uma fácil demais. O candidato trava também. Já perceberam o cérebro? Ele fica assim, mas está muito fácil, talvez não seja essa. Ah! Está fácil demais. Deve ter alguma pegadinha que eu não consegui identificar. Olha lá!
Fala a verdade, vocês fazem isso. Já fizeram, todo mundo faz isso na vida. Né? Tipo assim, será que não é um homicídio? Ai, minha gente, é demais. Aqui, ainda conforme o disposto no Estatuto do Desarmamento, julgue o item. O mero disparo de arma de fogo nas adjacências de lugar habitado é crime punido com reclusão, estando seu autor sujeito a um aumento de pena se for integrante dos órgãos elencados na lei. Certíssima, é aquele aumento da pena da metade, que pega 14, 15, 16, 17 e 18. Aumento da pena, sim. Tá? Então, essa está certa. Muito bem. Estamos na hora do coffee ou não? Ou podemos... Já até passou? Não. Que hora que é, gente? Falta 5? Tá. Vamos lá. Crimes hediondos. Vocês me avisam. Ele bate, né? Então tá. Vamos lá. Hã? Ai, peraí, vamos voltar nela. E tem uma questão, parece que é de número 7. Dá tempo da gente fazer ela da aula passada? Não tem? Quem está com ela aí? Porque eu acho que ela não está no slide aqui. Tem a questão de número 7 da aula passada que nós não fizemos. A gente podia fazer ela e tomar o café para entrar em hediondos. Ai, perdão. Qual que é? Essa? Não, essa é a última desse. Ó, o mero disparo de arma de fogo em lugar habitado, nas adjacências, já é crime punido com reclusão ou tem que acertar alguém? Só de disparar com a arma já é crime ou não? É. E ele aumenta da metade, que é porque está lá no artigo 20 ou 21 do Estatuto, que ele fala que nos crimes previstos no artigo 14 e 15, o disparo de arma de fogo é o artigo... E aqui eu apaguei. Artigo 15. Tá? Então, já aumenta. Se for integrante do artigo 6º, polícia, inteligência, receita, guarda municipal, já tem o aumento. Quem tem aí aquela 7ª questão? Está lá no 20 ou 21. E 14, 15, 16, 17 e 18. Pessoal, depois vocês... Pode falar. Tá, vamos lá. Tá para cá? Não. Se eu estou na questão, ele tá para frente, né? Peraí. É, ele tá... Não, tá na frente mesmo. Lembra que ele começou com o slide dos exercícios? Peraí. 19? Tá. Isso. Olha lá. Aqui, ó. Ó o integrante. É o 20 mesmo. Tá vendo? 14, 15, 6. Tá? Pessoal, vamos fazer essa questão que nós não fizemos para a gente tomar o café, ó. É da aula passada. Anotem aí só o gabarito, porque ele não colocou hoje aqui no slide. Mas, ó. Ainda, conforme o disposto no Estatuto, julgue o próximo item. As armas de fogo apreendidas e que não interessem... Vamos lá? As armas de fogo apreendidas e que não interessem a persecução penal devem ser encaminhadas à Polícia Federal para destruição ou doação ao comando do Exército. Aquelas armas que são apreendidas em operação policial, elas devem ser encaminhadas para quem? Para o Exército ou para a Polícia Federal? É isso. Exército. Então, faz a anotação aí no seu material. Armas apreendidas devem ser encaminhadas pelo juiz competente ao Exército, viu, gente? Qualquer arma. Tem que tomar cuidado. Vamos de novo. Faz essa observação que ela é importante, ó. Armas apreendidas devem ser encaminhadas, veja o detalhe, pelo juiz, porque a tua prova pode vir escrito que quem encaminha é o dele.
Então, grifa que é pelo juiz. Pelo juiz ao exército. Ao exército. Parece que eu escutei uma criança, meu Deus. Tô ficando doida. Né? Escutei, meu Deus. Ao exército. Cabendo ao exército, pessoal, fazer a doação às Forças Armadas, Forças Armadas não, gente, desculpa. Forças de segurança, eu errei essa última parte. Perdão, corrijam rápido. As forças de segurança. Porque pode vir na questão assim, fazer doação à Polícia Federal. Está errado, não é a Polícia Federal. Força de segurança que inclui, dentre as forças de segurança, a PF. Mas pode ser a Polícia Militar, né, pessoal? A Força Nacional. Então, essa questão, só para fechar aqui, para liberar para o café, gente, porque essa aí, ela está especificamente no edital da PRF, a gente tem que tomar muito cuidado. Todas as leis, mas quando ela está no edital e a prova está perto, tem que ficar atento. Ela tem 3 elementos aí que podem confundi-los. Não pode mais, porque estão aqui, estão assistindo, estão anotando. Primeiro, a arma apreendida tem que ser encaminhada pelo juiz competente ao exército. Primeira informação que é o juiz que encaminha. E a segunda informação é que esse juiz encaminha para o exército. E cabe ao exército, terceira informação, a doação, a destruição ou doação, porque ele pode destruir também, destruição ou doação para as forças de segurança. Porque pode vir também só a PF. Não é só a PF, ok? Agora sim o cafezinho.